Fala povo curioso, eu sou a Vanessa Silva. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Planet Curioso e vamos para mais um fato. A história é sempre escrita por homens, então não chega a ser surpresa que nos livros de história as descobertas e invenções feitas por mulheres são todas omitidas. Muitas mulheres contribuíram para o avanço científico e tecnológico e fizeram descobertas incríveis. Foi pensando nisso que vamos dar alguns exemplos nesse vídeo de grandes contribuições femininas para a humanidade, e vamos provar como descaradamente o crédito foi dado aos homens. Sem mais delongas, vamos direto aos fatos. Número 1. Comunicação sem fio, Hedy Lamarr. Você provavelmente conhece a atriz Hedy Lamarr, que ficou mundialmente famosa pelo filme Êxtase, lançado em 1933. Porém, algo que talvez você não saiba é que a moça também era inventora. Durante a Segunda Guerra Mundial, em companhia com o compositor George Antheil, ela conseguiu desenvolver uma tecnologia de salto de frequência, que impedia que rádios militares fossem grampeados. Ela chegou a enviar a sua patente para a Marinha dos Estados Unidos, mas o documento foi arquivado. Tempo depois, tecnologias começaram a ser desenvolvidas baseadas em seu projeto, porém Hedy Lamarr nunca havia recebido crédito pelas invenções. Em 2000, pouco antes de sua morte, um pesquisador revelou às pessoas a patente original, que concedeu à inventora o prêmio Electronic Frontier Foundation Award. Atualmente, muitas tecnologias só são possíveis graças à criação de Lamarr, como por exemplo Wi-Fi, Bluetooth e GPS. Número 2. Nettie Stevens, cromossomos sexuais. Considerada um dos principais cérebros da biologia do século XX, Stevens desenvolveu várias teorias sobre como o sexo de um embrião era definido. Ela estabeleceu a hipótese de que a diferença de tamanho no 20º cromossomo era o fator determinante, o que mais tarde foi comprovado. Ainda assim, o crédito ficou com Edmundo Beecher Wilson, mentor e colega de Stevens, mesmo que os resultados dele tenham sido divulgados depois dos obtidos pela bióloga. Número 3. A origem das telecomunicações, Shirley Jackson. Shirley Jackson foi a primeira mulher negra a conquistar um PhD em uma das melhores universidades dos Estados Unidos, o MIT, Massachusetts Institute of Technology, mas suas conquistas não pararam por aí. A moça também foi responsável pela pesquisa que deu origem às telecomunicações. A partir de suas descobertas, na antiga AT&T Bell Laboratório, coisas como fax portátil, telefone e cabos de fibra ótica puderam ser criadas. Número 4. Elizabeth Magee Phillips, Banco Imobiliário. Nos anos 1930, o jogo Monopoly chegou ao mercado por meio de Charles Dero, um vendedor desempregado de aquecedores, e dos irmãos Parker. Charles ficou milionário, mas o jogo não foi uma criação dele. O crédito é de Elizabeth Magee Phillips, que desenvolveu a ideia original para demonstrar os danos do monopólio empresarial praticado por bilionários como John Rockefeller. Dero descobriu o jogo e fez algumas mudanças para que ele celebrasse o oposto, o capitalismo violento e os negócios corruptos. Número 5. Software de computadores, Grace Rappé. Grace Rappé foi uma analista de sistema que trabalhou por 10 anos na Marinha dos Estados Unidos. Durante esse período, ela desenvolveu a linguagem de programação Flowmaret, que foi a primeira a ser adaptada para o inglês. Apesar de hoje essa ser uma linguagem extinta, serviu como base para a criação do COBOL, linguagem orientada para negócios comuns, usado até hoje em processamento de bancos de dados comerciais. Dessa forma, a inventora é conhecida como vovó do COBOL, por ter desenvolvido a base para a criação. Número 6. Energia solar, Maria Telkes e Eleanor Raymond. Uma das maiores preocupações científicas atuais são a invenção de fontes de energia renováveis, para o bem do meio ambiente. Mas talvez você ainda não saiba que duas mulheres foram as pioneiras na tecnologia de energia solar. A biofísica Maria Telkes, em parceria com a arquiteta Eleanor Raymond, construíram em 1947 a primeira casa com sistema de aquecimento solar. Para chegar aos resultados finais, a pesquisadora trabalhou por 14 anos no MIT e realizou com o tempo diversos avanços no estudo de energia solar. Número 7. Ken Despert, descobertas da neurociência. Ken Despert conseguiu reconhecer qual receptor era o responsável por permitir que opiáceos se fixassem e agissem no cérebro. A descoberta teve um peso tão grande que rendeu até um prêmio, mas para seu professor, o Dr. Solomon Snyder, Pert chegou a enviar uma carta de protesto ao comitê responsável pela premiação, comprovando que suas contribuições foram determinantes para o sucesso da descoberta. Além de não adiantar,
foi obrigada a ouvir de Snyder: "É assim que o jogo é jogado." Felizmente, os tempos mudam. Hoje, passar a perna, roubar, ou tentar apagar a contribuição feminina, seja do que for, é bem mais complicado. Mas isso não significa que as mulheres não sejam deixadas de lado, ou não sofram muito mais para terem seus esforços valorizados. Muito ainda precisa ser feito. Número 8. Bote salva-vidas, Maria Beasley. Durante o século XIX, os botes salva-vidas disponíveis em barcos e cruzeiros não passavam de placas de madeiras com remos. Porém, em 1882 a inventora Maria Beasley pensou que já era hora das pessoas pararem de morrer de forma trágica em acidentes marítimos. A empreendedora criou então os botes salva-vidas modernos, compactos, à prova de fogo, fácil uso e com placas de metal capazes de boiar e navegar longas distâncias de forma segura. Sua invenção teve eficiência comprovada durante o desastre do Titanic, que conseguiu evitar que centenas de pessoas morressem.